Em branco sobre fundo preto. Este filme foi selecionado pelo programa Petrobras Cultural. Ministério da Cultura. Eu. Logomarca da BR Petrobras. Eu. Apresentam um menino de aproximadamente 6 anos, usando fones de ouvido e olhando para a fonoaudióloga. Em letras amarelas, sobre fundo azul, estrangeiros. Ela fala com o menino ao mesmo tempo que sinaliza. Escuta, tirar, botar o papapá. Eu vou falar pra você, você vai pegar pra mim, tá bom? Tá bom? O menino está de perfil. Ele olha para ela e faz que sim com a cabeça. Em letras brancas no canto da tela. Kaique. Atrás dele há um espelho. Vira-se para a câmera e acena, sorrindo. Ela coloca próteses auditivas nele. Foi um baque, assim, eu costumo dizer que eu perdi o chão. Flávia. Então, eu já não escutava mais o que o médico falava e eu só pensava como que meu filho vai me chamar de mamãe, como que ele vai se comunicar comigo, como é que ele vai me pedir as coisas, como é que eu vou falar para ele que eu quero as coisas, enfim. Bola. Kaique coloca a mão em desenhos a cada palavra que ela fala. Tapa. Boca. Ele sorri. Isso, agora você vai falar pra mim. Pra eu pegar, tá bom? Ela vira o rosto de lado e põe a mão em concha no próprio ouvido. Ela olha para ele e sinaliza. Entendi, tem outro barulho, lembra? Faz um gesto na boca e na garganta. Ele sinaliza e ela vira a cabeça. Ele fala e sinaliza. Ela indica o desenho. Boca. Isso, muito bem. De novo, vou escutar. Muito Cleide de Azevedo, ex-diretora do Falar INES. sem ouvir é muito difícil. Você trabalha o aparelho fonador que está lá íntegro, mas emitir sons sem ouvi-los é realmente muito difícil. Kaique sinaliza. Você agora? Andressa Gils, a fonoaudióloga. A maior parte da terapia de reabilitação de oralização é muito difícil porque é muita repetição. Então, se a criança não for extremamente aberta para isso, querer realmente, fica difícil. Ela fala bem próximo ao ouvido de Kaique. Pato. Ele olha para ela, olha para a mesa e indica um desenho. Chutando? Não. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Pois é, vou falar, Ele hoje se mostra disponível. Ele já esteve em outras fases. Ele teve um momento de não querer. Ele teve um momento de qualquer criança que não gosta, que se estressa com a repetição. Então, assim, a gente tenta de todas as maneiras fazer com que seja agradável, com que seja interessante, para ele criar com a gente o maior número de possibilidades. Ela fala em um microfone conectado ao fone de ouvido de Kaique. Aproxima o microfone da boca dele. Fala ao microfone e sinaliza. Tô ouvindo. Ele olha para a câmera. Flávia. Nós vivemos num mundo de ouvintes. Então eu não vou estar 24 horas por dia do lado dele. Para ele ir numa padaria, eu quero comprar pão, eu quero comprar um refrigerante, eu quero comprar um lanche. Eu não vou estar 100% 24 horas do lado dele. Um dia ele vai ter que sair sozinho e ele vai ter que se virar. Então eu preparo ele para isso. Ele olha para Andressa. Ela vira uma página e ele sinaliza. Pipa. Ela chama a atenção dele. Pipa azul. Pipa azul. Azul. Você tem em casa? Pipa azul. Cavalo. Ela usa o microfone. Cá. Ele põe a mão na garganta. Cavalo. Uma moça fala em libras. Fernanda. Eu acho que o surdo não precisa ser oralizado para aprender. Porque eu, por exemplo, comecei desde bebê, passaram-se muitos anos. E até os 9 anos eu falava muito pouco. Foi uma perda de tempo.
Qual a importância da oralização se eu não aprendi a língua até os 9 anos? Isso é bom? Não, não concordo. Por isso foi muito importante eu aprender Libras, língua brasileira de sinais, aos 9 anos. Se a pessoa usa Libras e sabe português, tudo bem. Se já sabe e tem vontade de ser oralizado, ok. Mas excluir a Libras e apenas oralizar, não, é impossível. Cleide. Eu cansei de ouvir isso no início da minha carreira, todo surdo pode falar. E a gente sabe que isso, na prática, não acontece assim. Alguns realmente não conseguem e alguns não querem. Isso é um direito dele de dizer, não quero falar. Um rapaz fala em Libras. Os ouvintes até hoje influenciam surdos a falar. Ulrich. Por causa da política, do poder da fala. Só fala, fala, fala. Eles querem que os surdos sejam iguais a eles. Uma moça fala em Libras. Rosana. Se eu falo muito, eu fico cansada. Minha voz cansa. É melhor usar Libras porque é natural. Se uso Libras, eu não canso porque é a minha primeira língua. É natural. Mas se eu falo, eu canso, a mente cansa, porque não é a primeira língua. A Libras é solta como o balanço suave de uma árvore. Um guarda de trânsito sinaliza em uma rua com movimento intenso de veículos. 2 jovens conversam em Libras. Um grupo de jovens conversa em Libras. Um senhor passa próximo a eles. 2 mulheres saem por um portão, uma delas com uma criança no colo. Um sinalizador de garagem. Um casal de jovens conversa andando pela calçada. Um semáforo para pedestres passa do vermelho para o verde. O casal de jovens atravessa a rua conversando. Imagens do trânsito e de jovens conversando em Libras. Ônibus urbanos circulam pela rua. Os jovens conversam animadamente. 2 deles sinalizam para alguém que passou em um ônibus. Vilma Favorito, diretora do INES. 95%, dos surdos, das pessoas surdas, nascem em lares ouvintes. Então aí nós já temos também uma grande diferença da comunidade surda, vamos falar assim, de um modo geral, enfim, os surdos, para qualquer outra minoria linguística do mundo ouvinte. Quer dizer, qualquer minoria linguística do mundo ouvinte nasce numa família que fala a sua língua, que não só fala, como valoriza a sua língua. Então não é nada raro encontrarmos nas escolas, inclusive no INES, crianças entrando na educação infantil ou na educação de jovens e adultos, o que é uma coisa até mais dramática, sem ter adquirido substancialmente, digamos assim, língua alguma. Uma mulher fala e sinaliza. Na adolescência, comecei a aprender um pouco de sinais simples, Camila. mas não tinha aprofundado a língua de sinais. Era pouco. Mas eu sentia um vazio por dentro. Sentia uma falta. Aí eu pensava, por que eu nasci surda? Eu ficava angustiada e pensava, por quê? Mais ou menos com 18 anos, eu comecei a encontrar com surdos. Por sorte, os surdos eram do INES e tinham aprofundamento em Libras. Aí eu pedi para me ensinarem. E aí eu comecei a entender a importância de Libras. E aí aprendi rápido. Foi rápido. Uma senhora fala e sinaliza. Quando a gente nasce surda, Lúcia. é muito natural que a gente, espontaneamente, use as mãos, porque é através das mãos que começa, que é isso que é uma fala. O que a gente não consegue dizer, diz tudo com a mão. Então, essa mão é que é a comunicação entre nós surdos. Na escola, com grande movimento de jovens, meninas falam em Libras animadamente. Uma delas está com a mochila nas costas, outra lê algo em um papel. 3 rapazes conversam em Libras, um deles soletra uma palavra. 2 rapazes conversam, um deles aponta e olha para trás. Um casal conversa de mãos dadas. 2 meninos falam olhando para uma mesma direção. Fernanda. Quando eu entrei na comunidade surda, me desenvolvi muito rápido.
Porque a Libras tem significado. Por exemplo, eu vi as palavras faladas e não entendia, não tinham sentido. A Libras deu significado e aí eu fiz a ligação com as palavras. Porque a Libras é visual e então eu entendi as palavras. Na praia, 4 homens cumprimentam-se e conversam próximos a uma rede de vôlei de praia. Em um jogo, um homem dá um saque de costas. Pessoas conversam em Libras próximo ao jogo. 2 homens cumprimentam-se com um abraço. Um jovem passa correndo. Um rapaz e uma moça conversam. Ao fundo, outro rapaz tira uma foto. O casal que conversava se abraça. Eles sorriem. 3 homens conversam. Vilma. Perguntamos, então, voltando à minha história, aos nossos alunos, via intérprete, o que vocês querem aprender? Bom, um rapaz, que hoje é uma liderança aqui na comunidade surda do Rio de Janeiro, foi ao quadro e escreveu assim, N-O, tá? E disse, olha, eu gostaria de aprender, e eu acho que represento a turma, e claro, falou isso em língua de sinais, e o intérprete interpretou para mim, eu gostaria de aprender a usar como no armário, no banheiro, na escola. Eu nunca entendi por que precisa escrever no. Entende? Então ali, naquele momento, eu tive absoluta certeza que eu estava num mundo estrangeiro, que eu estava num mundo em que essas pessoas lidavam com o português como uma língua outra e não como sua língua. Em uma mesa com 2 casais, um senhor serve macarrão e um jovem serve refrigerante. Eles conversam em Libras. Todos sorriem. Na sala, o senhor fala. Silas. Tenho muito orgulho dos meus 2 filhos. Me orgulho deles. Mas ela não gostava de Libras e me proibiu de usar sinais com eles. Eu respeitei a opinião dela, mas eles aprenderam sozinhos, observando naturalmente. E eles cresceram usando a língua de sinais perfeitamente. Sempre fomos unidos e isso é muito bom. A jovem, Juliana. Meu pai tem mais a necessidade que eu fale com ele com linguagem de sinais, porque ele já não entende tanto como a minha mãe. Então, com a minha mãe, eu praticamente não uso linguagem de sinais, mas com meu pai eu tenho que usar sempre. Eu gosto mais de usar. Eu acho que O jovem. é uma maneira até de eu respeitar Bernardo. o mundo que eles vivem, é uma maneira deles me entenderem melhor. Porque não adianta eu tentar fazer esforço para falar. Eu acho que é um esforço... Eu gasto minha energia sem necessidade. Eu acho que eu posso ser mais objetivo e respeitar a identidade deles, a cultura deles. Porque já tem tanta dificuldade, sabe, de enfrentar o dia a dia. Tem certa dificuldade, umas barreiras de comunicação. Então é uma forma que eu tenho de poder facilitar. A senhora, Alzira. A minha professora, há muito tempo, na escola, me proibia de usar sinais. Fala e gesticula. Precisava falar, precisava entender leitura labial quando eu era pequena. No ginásio, eu fui para o INES e não sabia nada de Libras. Nada. Todos me provocavam. É porque ela tinha uma professora que Eu ficava triste, não entendia. Aprendi vendo e perguntando. Eu perguntava, o que é? Aí aprendi Libras e agora eu tenho as 2 línguas. Falo e uso Libras. Em outro local, Ulrich. A comunicação dos surdos é visual, não é auditiva. O pensamento do surdo é visual, mas pode escrever, precisa escrever. O mundo precisa respeitar que a língua escrita é a segunda língua. Minha primeira língua é a Libras. Vamos trocar? Uma mulher fala em Libras com um bebê que está deitado em um berço. Ela desabotou a roupa da parte de baixo e ele faz uma expressão de choro. Xixi! Ela levanta a roupa do bebê e começa a tirar a fralda. Ele segue com cara de choro. Olha o papai! Um homem chega e dá um beijo na testa do bebê. Sentados na sala, ela fala com o bebê no colo, dormindo. Priscila e Eros. Na verdade, quando eu estava grávida, a gente pensava, eu acho que vai ser surdo. E as pessoas perguntavam, e se nascer surdo, como vai ser? Nós dizíamos, ué, vamos ficar felizes, porque nós 2 somos surdos. É mais fácil para a relação. E se for ouvinte? Se for ouvinte, não tem problema. Mas queremos mais que ele seja surdo. Aí ele nasceu surdo.
E nós demos pulos de felicidade. Eric. Comigo foi o mesmo, fiquei aliviado. Eu prefiro. Nós tínhamos combinado, se nascer surdo vai ser melhor. Vai ser mais fácil para ensinar, para ele se desenvolver, trabalhar, como eu que sou surdo. No quarto, Priscila troca a fralda do bebê, que está deitado no berço. Enquanto isso, Eric mostra a chupeta e faz sinais para o bebê, mostrando a chupeta e sua boca. Coloca a chupeta na boca do bebê, que pega seus dedos com as mãos. Eric move a mão. Priscila coloca a fralda e ajeita a roupa do bebê. Na sala, Nós dois combinamos como vamos educá-lo. Eu quero que ele tenha Libras como primeira língua, mas também vai usar aparelho, fazer fono, oralização, porque nós somos surdos, vivemos no mundo surdo. Mas a maior parte da sociedade é ouvinte. Então, ele precisa ter os dois caminhos. Ser bilíngue. no quarto, Priscila pega o bebê no colo, beija sua bochecha e sorri. Detalhe do rosto do bebê olhando para a câmera com a chupeta na boca. Camila. Quando eu aprendi a Libras, me identifiquei porque é visual. Me fez aceitar melhor o fato de ser surda. Eu me senti igual. Foi uma coisa difícil de explicar. Foi uma coisa pessoal. Me encontrei. Aí eu descobri a minha identidade surda. Porque hoje eu assumo que sou surda. Não tenho vergonha. Porque antes eu falava baixinho, não olhava para a pessoa. E hoje eu assumo. Sou surda. E daí? Nem ligo. Às vezes a pessoa não percebe. Aí eu falo, sou surda. Me sinto bem. Antes eu chorava. Por quê? Depois que eu descobri minha identidade, parei de chorar. Nunca mais. Antes eu chorava. Nunca mais. Pessoas conversam em Libras em uma grande mesa de restaurante. Um grupo conversa em pé no mesmo local. Detalhe das mãos de várias pessoas sinalizando. Por cima das imagens, em letras brancas, os créditos finais. Direção e produção, Sônia Machado Lima. Produção executiva, Sônia Machado Lima e Suzete Custóias. Um homem sinaliza. Mãos com anéis sinalizando. Um homem e uma mulher conversam em Libras, sentados à mesa. Na mesa, 3 pessoas sopram velas em 2 tortas. Pessoas filmam e tiram fotos com celulares. Todos agitam as mãos para cima, comemorando. Fotografia e câmera, Gilberto Otero. Som direto, Pedro Moreira. Desenho sonoro, Paulo Brandão e Paulo Muilaert. Arte, Cande Uranga. Uma mulher conversa segurando um prato com torta. Outras pessoas conversam em volta. Ulrich e Camila conversam. A tela escurece. Em letras brancas, com a participação de Alzira Queiroz, Bruno Ramos, Bernardo Queiroz, Camila Nascimento, Andressa Mel Gils, Cleide Rodrigues de Azevedo, Eric de Souza, Flávia dos Santos Silva, Fernanda Machado, Eros Caloã Hipólito, Juliana Queiroz, Kaique Silva, Lúcia Severo, Rosana Grace, Priscila Cavalcante, Ulrich Fernandes, Silas Queiroz, Wagner dos Santos, Vilma Favorito. Audiodescrição, voice-over, interpretação em Libras e legendas. Cinema Falado Produções. Iguale Comunicação de Acessibilidade. Tagarelas Produções e 4 Estações. Fim.